Inove nas cascas dos seus ovos de Páscoa. Os ovos de Páscoa com cascas diferentes estão super na moda. E isso não é à toa, afinal, além de lindos, são deliciosos. São inúmeras opções de tipos de chocolate, recheios e crocantes que permitem você criar. Ovos de Páscoa com uma aparência incrível e um sabor inesquecível. Quer aprender a fazer 3 tipos de cascas? Se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos começar pela receita desse delicioso brownie. Então na batedeira eu já vou colocar os ovos e o açúcar. Eu vou adicionar algumas gotinhas da emulsão saborizante de baunilha. Então agora eu vou levar para bater em velocidade alta por aproximadamente 15 minutinhos até virar um creme leve e espumoso. Enquanto isso, eu vou fazer a mistura da manteiga derretida com o chocolate em pó. Então vamos lá. Deixe misturar bem e em seguida você já pode colocar a farinha, o amendoim e as nozes. Por último, adicione o sal e deixe misturar todos esses ingredientes até ficar completamente homogêneo. Agora que eu já bati e misturei toda a minha massa, vejam só como ela ficou perfeita. Chegou a hora de levar para a assadeira e ir assar. Então aqui eu tenho uma assadeira, tá? Que eu já vou assar na altura que eu quero, então vocês escolham, né, uma assadeira um pouco mais baixa para sua massa conseguir assar perfeitamente. Eu vou forrar ela com papel alumínio e eu coloco papel alumínio para quê? Para o fundinho não criar aquela casca dura, tá? A gente quer exatamente esse acabamento na parte de cima do seu brownie. Então eu coloco o papel alumínio para poder proteger e ela ficar uma casca mais fofinha no fundo. Prontinho, com a minha assadeira toda forrada com papel alumínio, eu vou utilizar agora o desmoldante Solta Fácil da Mago, tá? Isso vai me facilitar muito depois para retirar ele da forma depois de assado. Então, ó, agito sempre bem antes e mais ou menos uma distância de 20 centímetros é onde eu vou aplicar, para não ficar um excesso desse desmoldante aqui. Prontinho. E agora eu vou despejar a minha massa na assadeira. Agora que eu já coloquei toda a minha massa aqui, com o auxílio dessa espátula da Mago, ela é uma espátula angular de ponta arredondada, eu vou nivelar e espalhar completamente aqui para ela ficar bem alinhadinha. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Isso vai variar de cada forno, então uma observação muito boa que vocês devem fazer é que quando a casquinha crescer, começar a craquelar e ficar fosca, é porque ele já está no ponto. Vamos montar a nossa casca brownie. Então aqui, ó, já está assado e olha só como o papel solta com muita facilidade, tá? E ficou uma massa crocante em cima, massinha e cremosa por dentro. Então aqui eu vou fazer uma marcação superficial no brownie para eu entender o tamanho da minha casca. Então, ó, eu forço aqui para poder marcar e aí depois eu venho com a faca e corto, faltando ainda 2 dedos para fora. Depois do brownie cortado, eu vou moldar dentro da forma que eu escolhi. Então eu vou preencher, assim que tiver tudo certinho, alinhado com a forma, vou passar uma camada generosa de chocolate para poder fixar o brownie e assim que secar ele ficar no formato que deseja. E para secar e cristalizar essa camada de chocolate que eu passei, eu vou levar alguns minutinhos ela para a geladeira. Vamos para outra casca de cookie que é muito deliciosa. Então aqui em um bol separado eu vou colocar o açúcar mascavo, o açúcar refinado e a manteiga. E vou mexer bem até dissolver os grânulos de açúcar. Agora que eu já misturei bem aqui, eu já posso levar para a batedeira e deixar bater por aproximadamente 5 minutos só para virar um creme leve e esbranquiçado. Após isso eu vou acrescentar o ovo e deixar bater por alguns minutinhos. A massa já está pronta do jeitinho que eu preciso e chegou a hora de acrescentar os outros ingredientes. Então eu vou adicionar a emulsão saborizante de baunilha da Mago, a farinha, o fermento e por último as gotas de chocolate. Como a massa aqui já está um pouco mais firme, eu vou misturar com as mãos todos os ingredientes até ela ficar completamente homogênea e começar a desgrudar do fundo do bol. Depois disso, já podemos envolver ela num plástico, filme e levar para a geladeira por 30 minutos.
Aqui já está a minha massa resfriada e agora chegou a hora de montar e levar para assar o meu ovo cookie. Então eu vou pegar uma porção aqui da massa e vou espalhando e formar uma camada generosa com a massa. Eu vou preenchendo toda a forma, espalhando e pressionando bem para ela grudar bastante aqui na minha assadeira. Lembrando que aqui eu já estou usando uma assadeira no formato de um ovo, então ela já vai me ajudar e vai sair no formato que eu escolhi. Agora vocês devem estar se perguntando se vai feijão na receita. Sim, nesse caso ele vai nos ajudar como apoio na hora de assar o meu ovo. Então aqui eu cortei um pedaço de papel manteiga, eu vou forrar dentro e vou encostar bem aqui no ovo de Páscoa. Agora que ele está totalmente forrado, eu vou colocar o feijão aqui no meio. Aqui eu preenchi toda a cavidade com o feijão. Para quê? A hora que ele for ao forno, ele continuar no mesmo formato. Então não vai acontecer da massa descer ou da massa sair para fora. Ele vai manter esse formato, é o feijão que vai dar esse apoio na hora de assar. Lembrando que o feijão aqui na sua receita, ele não vai alterar em nada, ele só vai te ajudar, tá? Então não vai mudar sabor, ele não vai estourar lá dentro, ele não vai alterar nada na sua receita. Então agora vamos levar para o forno pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos. Vamos para a nossa próxima casca de cookies cream. Nada mais é do que a junção de um bom chocolate com um biscoito ou uma bolacha. Então aqui eu já tenho todos os meus ingredientes separados. O meu chocolate já passou pelo processo de temperagem e agora é só fazer a mistura da bolacha com o chocolate e logo após eu já venho aqui, ó, para levar para a forma que eu já separei depois ele cristalizar. Então agora eu vou desenformar o meu ovo. E depois disso eu já deixei aqui separado o chocolate com o biscoito para a gente fazer mais uma camada na superfície desse ovo e ficar uma camada bem crocante. O ovo já foi desenformado, então aqui eu já tenho o chocolate com o biscoito, eu vou jogar sobre a superfície do ovo. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, aproveite as receitas e lucre muito nessa Páscoa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!